Voltei pra poder ver aquela treta do Paulo Bilinski com o Breno Altman. Então vamos lá. Show. Eu conheço a história da vida do meu Deixa eu ver avô. aqui. Show. Eu conheço a história da vida do meu avô. Eu sei o nome do general dele, que não tá na sua lista, porque você não sabe. Entendeu? O Breno vai trazer aqui uma série de informações fantasiosas, mas ele não leu o outro lado, ele só leu o lado que interessa para ele. Né? Eu li um livro de 600 páginas para conhecer a história da divisão Galishin. Eu conheço a história da divisão Galishin pelo lado ucraniano, o lado que precisava de independência da União Soviética, que já tinha matado milhões de ucranianos de fome. Tá? Ele não vai te falar sobre isso, ele não vai dizer a verdade. Ele Tudo isso pra falar que o vô dele era nazista. vai contar uma história que ele inventou, ele vai contar uma história que faz sentido, ele vai botar na conta dos outros. Ele conta uma história que faz sentido. Bem, então quem não faz sentido é o Bilinski. Para tentar simplesmente me desclassificar aqui, né? Dizer assim, ele é nazista, ele é isso, ele é aquilo. O que o meu avô fez é o que o meu avô fez. Vocês têm que me julgar pelo que eu faço, pelo meu trabalho, pela minha formação. Bem, Eu tenho 38 anos de idade. Né? Eu estudei no colégio militar, eu servi a minha pátria no colégio militar, eu fui soldado do exército, eu sou delegado de polícia, eu sou deputado federal, eu sou professor. Eu trabalhei muito, eu trabalho muito pra caramba. Eu me dedico de verdade. Quando eu tomei os tiros e fui vítima de tentativa de homicídio, eu sei que eu tô aqui, vivo, hoje. Eu sei que é porque nosso Senhor Jesus Cristo atendeu as orações das pessoas que tomaram conhecimento que eu fui vítima. porque a vida é aleatória e cada dia é um dia. E a gente não domina nada e nem manda em nada. E que rezaram por mim e pela minha vida. Que E me bom. colocaram de pé para servir a população. É isso que eu faço todos os dias. Hoje eu tô aqui graças a todos Servindo horrores, né? vocês que rezaram por mim, que desejaram a minha vida, que votaram em mim. Eu podia ter outro destino, mas o que me trouxe até aqui foi a vontade de nosso Senhor Jesus homem. Cristo. Fala. Eu vi o que é a morte e eu vi o que é a vida. Eu fico muito triste com a qualidade desse debate. Eu esperava muito mais. O Breno tem idade para ser meu pai. E daí? Eu esperava muito mais dele. Um jornalista, leitor, uma pessoa capacitada. Infelizmente, é só isso que vocês vão ter. Vocês vão ter um discurso aqui para falar mal do Paulo Bilinski, para desqualificar ele. Mas o debate mesmo não aconteceu. As perguntas não foram respondidas. Aquilo que poderia ter sido não foi. E é triste. Porque esse tipo de coisa eu já enfrento todo dia na cama. Eu abri falando isso. Eu queria debate. Eu queria construção. Eu encontrei discurso. Discurso por discurso, meu irmão. Meu ouvido não é penico. Eu não sou obrigado a ouvir. O Então, nosso é, né? fica por Porque eu isso. vi você. Infelizmente, saímos daqui dessa forma. Nós, preocupados com a proposta, com o debate. Para aquilo que eu fui convidado. Saímos daqui sem nada. Com um discurso unilateral, velho, com cheiro de mofo. Essa é a verdade. Muito obrigado. Ô, Bilinski, só pra deixar claro uma coisa aqui também. A gente marcou esse debate tem algumas semanas, né? Porra, um mês? Mais de um mês, né? Hoje a gente bateu uma audiência de 12 mil pessoas. Foi tempo suficiente para vocês divulgarem nas redes sociais, Sim. chamar a audiência de vocês, né? Você foi um deputado eleito aqui em São Paulo com mais de 70 mil votos. Você tem uma base eleitoral, né? E o tempo pro debate é isso, é para chamar a audiência. A gente tem um chat hoje que não tem moderador, né? A gente é a favor da pessoa falar o que quiser e comentar o que quiser. Então, assim, o chat vai continuar aqui hoje, depois. Se amanhã você quiser pegar algum comentário, fazer alguma coisa com ele, né? Eu posso te dizer que a gente recebeu vários superchats. Tem perguntas pra você, tem perguntas pro Breno, tem perguntas, assim, espinhosas pros dois lados. Eu nem vou seguir, entendeu? Então assim, eu acho que teve um equilíbrio. quero ver Eu vi que antes. pessoas se excederam no chat aqui também. E O que aconteceu antes? Não quero ver corte, não. Que não tá bom. Deixa eu ver aqui o inteiro, né? Já vamos começar. Quero ver da onde que surgiu esse stress. Onde ele sai, onde ele vai levantar. Vai levantar, vai levantar.
aqui ele levanta. Ele fala vamos ver aqui, ó. Aqui já deu 1h20. Cara, é a mesma coisa você defender que não pode ter sanção econômica contra Cuba, contra a Rússia, contra a Venezuela. Não, tá tudo bem. Não, sanção não pode. Isso aí é ofensa à soberania. É absurdo. Eu quero que você responda as minhas perguntas. Eu fiz 2 perguntas técnicas, com dados, com números, com orçamento, com investimento, com arrecadação. Eu coloquei um fato pra você. A reunião do Lula com a líder do PCC na favela do Moinho. Ele se colocar em público pra fazer discurso. A infiltração do crime organizado no governo Lula. As relações criminosas entre o governo Lula e o PCC. Eu trago esses fatos pra você e você caga. Caga, literalmente, e quer discursar sobre soberania. Então, não é pra isso que eu vim. Eu vim pra fazer perguntas e obter respostas. Pra responder as suas perguntas. Eu respondi todas as suas perguntas e vou continuar respondendo. Vou te pedir. Pô, cara, eu achei que você ia conseguir. As perguntas não são tão ruins, não são tão difíceis. São técnicas. Pô, me ajuda. Me ajuda. Breno, sua 4ª pergunta. 3 minutos. Perfeito. As suas perguntas não são técnicas. No caso da última pergunta, elas são simplesmente mentirosas. E evidentemente que diante de perguntas mentirosas não cabe qualquer outro tipo de resposta que não a repulsa essas informações. Se você está preocupado com as relações entre o presidente da República e o crime organizado, você devia aproveitar seu tempo para nos contar como é que foi possível dentro de um avião presidencial haver tráfico de droga. Um sargento da aeronáutica que está preso na Espanha até hoje porque ele traficou drogas no avião presidencial durante o governo Bolsonaro. Isso sim é um fato comprovado. O Bilinski é muito desorientado, cara, ele é muito descontrolado. Que está sendo investigado e julgado. Você devia tratar era disso, não é? Se quiser ter algum tipo de seriedade nas perguntas que você me faz a esse respeito. Quanto tempo eu tenho? 3 minutos, falta 2 minutos. Tá porque é por causa da pergunta. Você tem falado em defesa da liberdade de expressão. Não, olha a expressão dele. Ele já começa a querer bater de frente com a pessoa com essa intimidação, né? Essa expressão, olha, tô incorporando o cara macho, hein? Olha, eu vou perder a linha. Você para com isso, que eu já não concordei com o que você disse. E vai fazendo toda essa corporalidade. É chato. Então eu quero te fazer uma pergunta, que é uma pergunta sobre um comportamento seu, porque eu quero entender a lógica. No dia 6 de agosto, você estava sendo entrevistado pelo jornalista Guga Noblat acerca do tarifaço de Trump contra o Brasil. Em um certo... Ele deu aquela... Ele cercou o Guga e prendeu ele, né, contra o corpo ali. E ele é bem maior, né, do que o Guga Noblat. E deu ali uma prensada no jornalista, né? No momento, sem que o jornalista tivesse te ameaçado ou te agredido, você o empurrou e o agarrou pela nuca. Essa é a liberdade de expressão em imprensa que você defende, a moda de esquadrões fascistas? Essa é a pergunta. Tá, vamos lá. 5 minutos, Bilinski. Cara, se você prestasse atenção na resposta do Guga, você não ia dizer que houve agressão, até porque ele declara que não houve agressão nenhuma. Todas as vezes que ele se colocou de forma muito extrema pra cima de mim, eu simplesmente afastei ele de mim. Não é agradável, sabe? Homem não gosta dessa proximidade de outro homem. Isso é bem básico. Sobre o ponto que eu coloquei pra ele, é o ponto que tá sendo colocado no chat, foi colocado no Instagram de vocês e é colocado pela esquerda o tempo todo contra mim, dizendo, você é feminicida, você matou a sua namorada. A esquerda tem esse nível de falta de honestidade intelectual. Eu tomei 6 tiros, cara. Fui vítima de uma tentativa de homicídio por uma pessoa que tinha doença mental. Isso foi comprovado por uma investigação da Polícia Civil, pelo Ministério Público de São Paulo, pelo Judiciário. Eu nunca, presta atenção, para com esse sorrisinho, porque isso daí é uma merda, tá, cara? Você respeita o que aconteceu comigo, respeita que eu fui vítima, tá? Isso aqui, inclusive, já foi objeto de processo contra um promotor de justiça que foi num podcast. O caso do Bilinski tem... Se faz pra um caralho, esse Paulo Bilinski é um cínico maldito. Tem furos. Não tem furo nenhum. Seja honesto, faça a sua pesquisa, olhe o processo. O que você vai ver? Exatamente isso. Só que a esquerda, ela usa isso pra me colocar numa posição de desvantagem, porque eles não têm nada, eles não podem falar que eu sou corrupto, que eu sou ladrão, que eu não trabalho, que eu sou vagabundo. Então eles inventam uma coisa. Inventam o quê? O caso do Bilinski não é isso.
É isso que eles defendem. Tá aí no chat um monte de gente burra que cai na conversa da esquerda, que são só vocês que falam isso. Ah, você é feminicida, você é agressivo. Eu não com abri mulher. minha boca sobre isso. Eu tô explicando. Eu tô explicando, presta atenção. Eu tô explicando que naquele momento que eu falei pro Google o que que é, por que que você tá me chamando de... Por que que você tá dizendo que eu agrido mulheres? Eu nunca fiz isso na minha vida. Delícia. Me respeita. Ai, a cara de satisfação do Breno, tipo, eu nem falei sobre esse assunto. Nossa, gente, o cara, ele... Esse é um bosta mesmo. Esse é o ponto. A esquerda não sabe Isso te respeitar. dava o direito de pegar Ela ele pela quer nuca? mentir. Ela quer mentir. A esquerda mente. Quer te tirar do sério. Ele sabe que se eu botar a mão nele, eu perco o mandato. Eu não botei a mão nele. Ele não foi agredido. Ele Você disse não que pegou ele ele não foi pela nuca? agredido. Quem tá dizendo que ele foi agredido é você. Se você acha que pegar um cara na nuca daquele jeito é agressão, você não sabe o que é agressão, cara. Olha o Código Penal. Vê lá. Lesão à integridade física. Não tem lesão nenhuma. Aquilo ali é o quê? É eu mostrando pra ele que esse tipo de comportamento é ridículo, que é inaceitável, que a minha honra eu vou defender, porque eu sou homem. Eu não sou um bosta que nem esses caras. Breno. 2 minutos, Eu Breno. não fiz nenhuma pergunta sobre esse seu caso, não me interessa Você esse seu perguntou, caso. eu expliquei o caso do fiz Guga, pô. A minha Peraí. pergunta diz respeito se você acha legítimo exercer pressão física e ter um comportamento agressivo em relação ao jornalista. Esse foi o seu comportamento, que é muito revelador de uma atitude condenável no que diz respeito à liberdade de expressão e no que diz Ele fazendo essas gracinhas, meu, ele é muito descontrolado, cara, pelo amor de Deus. respeito à liberdade de imprensa. Um jornalista pode ser tratado da maneira como você tratou o Guga? Você acha essa uma maneira correta de O jornalista é tratar? perfeito, ele pode falar o que quiser. Ele não agrediu a você, ele não fez agressão física, Eu não fiz agressão física, você evidentemente teve uma atitude de agressão física que todo mundo que assistiu Ele o mesmo vídeo, disse que não. que todo mundo que assistiu o vídeo pôde ver. Uma atitude de pressão física, uma atitude que não é própria da democracia, não é própria de quem diz respeitar a liberdade de expressão e imprensa. Essa foi a sua atitude, foi sobre isso a minha pergunta. Eu não perguntei sobre os tiros que você tomou, eu não perguntei sobre o caso da sua ex-namorada, eu não perguntei sobre nada disso. Você, por conta própria, Não, só resolveu aproveitou a falar desse oportunidade. assunto. Você É porque você gosta de se vitimizar de uma história que é bem estranha, né? aproveitou a oportunidade sem ter sido Pra falar a perguntado verdade. a esse respeito, e sendo ou não verdade, pouco me importa. Não importa. E, Verdade. se um jornalista como o Guga Noblat Não é jornalista. faz uma colocação para você, você acha que existe motivos, qualquer que seja a colocação do jornalista, para que você exerça sobre um jornalista pressão física? Você acha que isso faz parte da democracia? Você acha que isso faz parte da liberdade de expressão? Exercer pressão física? Você que evidentemente é fisicamente mais forte que Guga Noblat, que é um policial, que possivelmente ande armado, você acha certo ter uma atitude como a que você teve com o Guga Noblat? Isso diz muito a respeito da sua concepção sobre liberdade de expressão e de imprensa. Paulo, sua última pergunta nesse debate, Nossa, Paulo 3 é minutos. muito insuportável. Lembrando que as duas últimas perguntas que eu fiz com dados e números não foram respondidos, mas vamos lá. Vamos fazer uma pergunta light. Facinha. Igual a Anistia Light. Facinha as perguntas, até porque você não sabe fazer perguntas complexas, né? Que motivo a esquerda defende tanto o aborto? Com tanto afinco? Né? A gente vê todos os projetos são a favor de defender a vida do bebê. Todos esses projetos são criticados pela esquerda. E ao contrário, eles propõem todos os projetos com o objetivo de finalizar, de matar o bebezinho. Né? Toda vez que a gente defende a vida do bebê, a esquerda vai lá e ataca. Toda vez que a gente ataca um projeto abortista, nós somos os errados. Né? Parece aquele cartoon do Juan Cornella, né? Metendo o bebê assim, ó, fazendo uma cesta de basquete com o bebê. Sim, é o que todo mundo quer. Uma cabine de drive-thru, onde você, estando no 8º mês de gestação, possa ir lá e cortar o bebezinho em 30 minutos. Quem nunca, né? Eles falam de uma forma como se realmente as pessoas quisessem exterminar todos os bebês, como no tempo lá de Moisés, né? Ah, mata todos os primogênitos, aborta todo mundo. Não conseguiram abortar o Bilinski. Velho desse jeito. Não é assim, meu filho. Mas só falácia mesmo. A visão clara da esquerda é isso. O aborto tem que ser livre. É. A mulher tem que matar o bebê até o momento que ele sai da barriga. É isso mesmo. Ela vai estar com a canivete na mão ali, ó. Aí a criança é parida e, oh, meu Deus, é meu, eu posso fazer isso. Esse é o nível de argumentação do Dodóizão. Né? É esse o argumento deles. Não tem limite.
né? Não tem limite. Tem que matar o bebê. É esse o objetivo da esquerda, sempre. Então vou colocar uma pergunta simples. Simples, tá? Você já foi aqui, você já defendeu os homicídios da ditadura. Você já falou que eu agredi o Guga Noblar, né? Sendo que ele mesmo falou que não. Então vamos definir aqui pelo menos um ponto. Pelo menos um ponto fixo. A esquerda. Por que ela defende a morte de bebezinhos? Que bebezinhos sejam assassinados. E por que eles não permitem... Ah, esse tipo de pergunta, nível Paulo Cogos, de argumentação, eu não posso. a proteção desses bebezinhos? Pergunta fácil, hein? A pergunta, ela é mentirosa. Sim. A esquerda nunca defendeu o aborto, muito menos nas condições em que o Belinsky aqui expôs. O que a esquerda defende como tese geral, porque não há nenhum projeto apresentado pelo governo a esse respeito, o que a esquerda defende de maneira geral é a descriminalização do aborto. Ou seja, é o direito do aborto ser feito sob determinadas e rigorosas condições. Aliás, condições essas que já existem na legislação brasileira, para que o aborto sob determinadas condições possa ser feito na rede pública de saúde, com segurança para as mães que forem obrigadas a adotar essa prática. Nenhuma mulher gosta de abortar. Nenhuma mulher aborta porque quer abortar. O aborto, muitas vezes, é o único caminho que resta. Na legislação brasileira já é previsto o aborto em duas situações. No caso de estupro e no caso de anencefalia. Nesses dois casos, o aborto é permitido. Quando o aborto é criminalizado, como é o esforço da extrema-direita de criminalizar 100% o aborto, e esse foi um projeto conduzido no governo Bolsonaro, o que nós temos no Brasil é uma tremenda crueldade, porque as mulheres de classe média e ricas, essas vão fazer o aborto clandestino em boas clínicas. E as pobres, elas sofrem de maternidade compulsória, porque é muito difícil. Se você não tem uma educação, você acaba num casamento muitas vezes não ideal e vai simplesmente emendando uma maternidade na outra. Muitas pessoas acabam presas num relacionamento fadado ao fracasso, sofrendo violência porque tem uma família numerosa, tem muitos filhos e ela não tem escolha do próprio corpo por várias questões. E às vezes não é tão simples assim, né? Não é só uma questão financeira. Muitas vezes é mental. A pessoa não está emocionalmente pronta para isso. Muito jovens, muito imaturas. Porque é isso. Tendo uma vez você falhado um método contraceptivo, basta para ter engravidado. Não é como se a pessoa fosse uma devassa a vida inteira, mas existe essa questão moral por conta da igreja e a extrema-direita gosta de se fazer em cima desse discurso. Mas é simplesmente para a pessoa não ser presa depois de estar sofrendo um processo muito traumático, porque quando ela decide que vai fazer, ela vai fazer. Mas as mulheres pobres, que não têm acesso a fazer o aborto nessas condições na rede pública, vão fazer o aborto nas condições piores. E muitas vezes elas irão à morte por conta desta alternativa que lhes resta quando lhes é vedado o sistema público de saúde. Portanto, o que a esquerda defende não tem nada a ver com defender o aborto. O que a esquerda propõe não tem nada a ver com defender o aborto. Ninguém defende o aborto como se fosse uma prática recreativa, como se o aborto fosse uma prática esportiva, como se o aborto fosse uma opção de vida. O que se defende é a descriminalização do aborto. Tipo um cigarro, né? Nossa, compre um aborto. Meu Deus. Como existe em muitos países do mundo. Em muitos países do mundo foram adotadas ao longo das últimas décadas regras de descriminalização do aborto, permitindo que o aborto seja realizado até um número máximo de semanas, jamais essa baboseira que o Belinsky disse, até o momento de sair da barriga da mãe. Não existe esse tipo de regra proposta em canto nenhum. Há um limite a partir do que determina a saúde pública. O que nós temos no mundo é uma legislação que permite que o aborto seja praticado dentro da rede pública de saúde sob determinadas circunstâncias em vários países. O que a esquerda propõe no Brasil é isso. Ou seja, que haja descriminalização do aborto. Não há nenhum projeto concreto do governo a esse respeito. O governo tem se posicionado a esse respeito na defesa do que já prevê a legislação brasileira, que é a possibilidade de realizar o aborto nesses dois casos. Repito, no caso de estupro e no caso de anencefalia. Essas duas hipóteses se tentou proibir durante o governo Bolsonaro. Durante o governo Bolsonaro tentou-se proibir essas duas hipóteses. Imagine a crueldade que isso seria, especialmente com as mulheres pobres. Não foi o grupo da Damares que foi na porta do hospital
para poder orar, interceder e mudar a ideia da cabeça da menina de 10 anos que estava grávida e precisava realizar, né, esse aborto, porque se ela tem 10 anos, logo ela é uma criança, então ela engravidou devido a um estupro de vulnerável. E aí é um tema tão sensível para poder simplesmente falar que é uma questão de que aquele bebezinho não vai ter vida, porque essa criança ela teve a vida dela interrompida e nunca mais nada vai ser como era antes. E as pessoas não respeitam esse processo de luto e querem fazer disso um palco político, né? Porque é uma questão de saúde pública, né? Todos os animais, eles têm as suas questões com seus próprios filhotes, não seria apenas a espécie humana. E muito me admira, né? Nós humanos que matamos todos e a nós mesmos, temos essa relação tão moralista, porque acaba sendo instrumento de coerção mesmo, né? A família e a quantidade de crianças faz com que uma mulher pare a sua vida, pare seus estudos e fique servindo, né? E muitas vezes ela serve a vida inteira até ficar inútil. Então, se os homens engravidassem igual os cavalos marinhos, e até era cabine, coloca uma fichinha aqui, divide em 10 vezes o aborto, tipo doutor consulta, entra lá e realiza, mas como é com a mulher também tem esse lado, né? Imagina a violência que isso seria para as mulheres pobres. O que hoje o governo propõe é manter o respeito a essa regra legal. Pode falar, não. Pode contar, sim, não tá. Tô na resposta, 5 minutos. Se nós olharmos para as nações mais desenvolvidas do mundo, todas elas, incluindo os Estados Unidos, possuem uma legislação que permite a realização do aborto legal. Não é uma legislação desses países, não é uma legislação para incentivar o aborto. É uma legislação que garante proteção legal e de saúde para as mulheres que forem, por diversas circunstâncias, levadas a realizar o aborto. Há países com legislação mais amplas, há países com legislação mais restrita, mas todos esses países, Belinsky, tratam o aborto como uma questão de saúde pública, como uma questão de proteção da saúde da mulher. E desta maneira também é tratada a questão do aborto pelo governo brasileiro e pela esquerda brasileira. Beleza? Beleza, você tem 2 minutos de tréplica. Exatamente. É interessante como o Breno ele torna válida a esquerda brasileira para algumas coisas e a internacional não, né? Então ele não fala para vocês como funcionou o aborto nos Estados Unidos. Começou com o caso Roe versus Wade, em que a mulher diz: olha, eu preciso abortar porque eu fui estuprada. E aí, depois de muito tempo, se descobre que era tudo mentira, né? Eles provocaram a Suprema Corte de uma forma mentirosa. Roe versus Wade foi overturned porque mostraram a cara do Breno muito empolgada. Não, quem, meu filho? É quem? Você tá de brincadeira com a minha cara, né, meu irmão? Desculpa, gente. Tô com refluxo. que era mentira, né? Ela contou uma mentira, ela não tinha sido estuprada. Esse é sempre o começo. Aí eles usam o argumento: ah, não, nós somos a favor da proteção da mulher pobre que vai fazer o aborto com como é que chama? Uma agulha de tricô para salvar a vida dela. Mas eles não levam em consideração a proteção da vida daquele bebê, a alma daquele bebê. Todo ano, 73 milhões de bebês. E tu cuida da alma daquele bebê depois? Você quer saber em que condição que ele tá depois? Você quer saber onde é que ele dorme? Entendeu? Esses dias eu terminei de ler a biografia não autorizada da Flor de Lis, que o Ulisses Campbell escreveu, que é maravilhosa, inclusive. E assim, muito tem a ver, a história dela se cruza também com a chacina da Candelária. E, nossa, eu fiquei hiper focada na chacina da Candelária há uns anos atrás, né? Muitos anos atrás. Porque essa ideia, essa concepção da criança como um indivíduo, né? Ela é nova. E a gente sempre enxergou a criança na sociedade como um mero objeto, como um mini adulto. E aí essa visão é super interessante, né? Da alma daquele bebê, porque dependendo da condição que aquele bebê cresce, a alma dele já está corrompida. E ninguém se importa, ninguém tá nem aí. Bebês são abortados no mundo. Esse é o maior genocídio da humanidade. E esse crime
de cogitar, é a solução para uma situação que a mulher não deseja, como a morte, provocar a morte do bebê, esse pecado é que é absurdo e que nós nunca vamos permitir que seja defendido. A gente sabe que é um desejo da esquerda que já foi realizado internacionalmente. Eles estão aqui hoje dizendo, não, é para evitar que a mulher, né, tenha uma questão de saúde e tal, mas é tudo mentira. O objetivo verdadeiro deles é sim que os bebês sejam mortos, que essa questão satânica seja levada à frente. Então, nós somos sempre pela defesa. Caralho, eu nunca tinha escutado mais de 2 minutos dele, é muito baixo nível mesmo. Eita, que situação, cara. Da vida daquele bebê, a alma daquele bebê seja preservada sempre. Obrigado. Breno, sua quinta pergunta e última. 3 minutos pra pergunta. Última pergunta agora? Sim. Você tem 3 minutos. Depois se vocês quiserem O Paulo vai ter aí. São 5 3 minutos de pergunta. de pergunta. O Paulo vai ter 5 para resposta. Depois volta para você mais 2 pra você Tá bem. ter a réplica. Perfeitamente. Então vou aqui para minha última pergunta, que tem a ver com a concepção de democracia do nosso Paulo Bellinski. É novamente uma questão sobre a sua trajetória pessoal, mas que tem muito a ver com o debate que nós estamos enfrentando aqui. É agora que vai pegar o bicho, né? É a última pergunta. É agora que o bicho vai pegar. Então já peguei a última pergunta. Não vou ficar assistindo 2 horas de Paulo Bellinski, que misericórdia. Mas eu quero ver aí o bicho pegando. Vamos lá. Antes, Bellinski, eu faço aqui um comentário adicional. Você não pode imputar Fingindo que tá trabalhando. questões mentirosas quando pergunta sobre a posição da esquerda em relação ao aborto. Você não pode fazer afirmações como a que você fez aqui, para além de colocar uma falsidade num outro momento do debate, quando você disse que a esquerda havia sequestrado e executado o embaixador do Reino Unido, coisa que jamais aconteceu. Você não pode fazer uma pergunta e dizer que a esquerda defende o aborto até o momento em que o bebê sai da barriga da mãe, porque isso é mentira. Você não pode fazer perguntas com base em mentira. Você deveria aprender essa lição para nos próximos debates, parar de mentir, porque isso pega mal para você. Quem está assistindo percebe que você atua através da mentira. E isso não é adequado. Mas eu vou aqui fazer a pergunta que corresponde. Aí ninguém vai acreditar quando você falar que sofreu um atentado de homicídio. Em discurso na Câmara de Deputados, em 17 de maio de 2023, você homenageou teu bisavô, Bohdan Bellinski, de nacionalidade ucraniana, que teria lutado na 14ª Divisão de Granadeiros da Waffen-SS Galizien, mais Então a gente tá chegando naquele ponto do começo do vídeo. Vamos ver. conhecida como a Divisão Galícia das SS, rebatizada Primeira Divisão do Exército Nacional Ucraniano em abril de 1945. Se pudesse viajar em uma máquina do tempo, você se alistaria para lutar na mesma divisão que teu bisavô? Complementando a pergunta, em um post no X, datado do dia 26 de dezembro de 2022, você contestou a uma pessoa que lhe questionava, abre aspas, não menti, burrão. A divisão Galícia não é nazista. É uma divisão de ucranianos liderada por generais ucranianos que lutaram exclusivamente contra a União Soviética. Você mantém essa afirmação? São 5 minutos, Bellinski. Eu acho os contextos de democracia muito confusos na cabeça do Breno. Acelerar. Eu posso ter errado a questão do embaixador, deixo claro aqui. Refiz a minha pesquisa, foram 4 embaixadores sequestrados, nenhum deles foi executado. Mantenho a afirmação que são 100 homicídios praticados, mais de 150 roubos praticados. O que também é informação falsa. Tudo bem, mantenho, tá? Em relação ao meu avô, Breno, Não é bisavô? meu avô, tá? Bohdan Bohdan Bellinski, meu avô, eu o conheci. Você não o conheceu. Eu sei o que ele fez. Você não sabe o que ele fez. Toca a música do violino. Toca o violino triste. Você não sabe. Você não sabe o que é rezar numa trincheira pedindo pra morrer uma morte rápida, porque você sabe que essa vai ser a consequência, que você não vai sobreviver. Meu avô lutou pela pátria dele, né? Ele não lutou por uma revolução suja, demoníaca. Meu avô lutou pela liberdade da família dele, do irmão, da mãe, que ele nunca mais viu. Possível, cara. Essa é a diferença entre nós. O meu bisavô foi condenado pela União Soviética à morte no Gulag por ter expressado opiniões contrárias ao regime soviético. Foi mandado pro Gulag. É isso mesmo. Nazista tem mais é que tomar. Que você defende, tá? O meu bisavô foi condenado. Eu tenho a sentença penal condenatória da União Soviética, bem parecida com a do STF. Senhor. Tá? Eu sei. A minha família sabe o que é isso, o que é perseguição verdadeira, o que é lutar pela independência, pela liberdade da sua família, pela vida da sua família, que já tinha acontecido, né? O Holodomor. A morte, o genocídio ucraniano por Stalin já tinha passado ali, né? Então, não vem aqui falar do que você não entende. Você não sabe. O que passou a minha família
né, debaixo da opressão comunista soviética. Esse regime demoníaco, que eu tenho certeza absoluta, que estão todos no inferno. Mas o outro lado era o nazismo. O que você tá falando, meu amigo? Ai, o Estado Soviético, a União Soviética, e do outro lado, eu prefiro Hitler, né? Pelo amor de Deus, né? Nossa, isso daqui fora de contexto também. Inferno. Todos eles. Todos no inferno. Tá? Meu avô é um homem que formou um grande homem, que é meu demoníaco, que eu tenho certeza absoluta. Que estão todos no inferno. Todos eles. Todos no inferno. Tá? Meu avô é um homem que formou um grande homem, que é meu pai. Né? E por intermédio dele, eu estou aqui hoje. Tá? Então. E você lutaria na divisão Galícia? Por intermédio da espermatozoide dele, ejaculado em minha mamãe. O Si, Breno, o Si, ele não pertence nem a mim nem a você. A única coisa que pertence a nós é a nossa vida, o nosso tempo. É o que você faz com a sua vida e o que eu faço com a minha vida e o meu tempo. Não existe Si. Isso aí é infantiloide. Eu sei o que eu faço. A minha dedicação. Isso é infantiloide. O cara não é infantiloide, não. A última pergunta que ele fez. Dos bebezinhos. A minha família, a minha pátria, os sacrifícios que eu fiz, o juramento que eu fiz aos 18 anos de idade, como soldado do Exército Brasileiro. A voz tá levantando, a voz tá levantando, a voz tá levantando. Sabe quando você vai assim, ó, na montanha-russa? Tá chegando. O juramento que eu repeti aos 25 anos de idade como delegado de polícia. O juramento que eu mantenho até hoje. Eu sei as vidas que eu salvei, os criminosos que eu prendi, o bem que eu fiz pra sociedade e pro Brasil. Isso eu posso falar. É o que eu fiz. E eu conheço o meu avô e eu sei o que ele fez. E o meu pai, e o meu bisavô, e a minha família. Que eu conheço. Que você não sabe nada. 2 minutos mesmo. Quando o Bielinski chamou o interlocutor dele de burrão, dizendo que a divisão Galícia não era nazista, Bielinski mentiu. A divisão Galícia fazia parte das SS nazistas. Quando ele disse que era uma divisão liderada por generais ucranianos, ele mentiu de novo. Os grandes generais da divisão Galícia foram Walter Schimana, que era um austríaco, general das SS, e Fritz Freytag, um alemão, também general das SS. A divisão Galícia foi condenada pelo Tribunal de Nuremberg como uma unidade responsável por crimes de guerra. Ela não lutou só na Ucrânia, Rodrigo. Ela combateu lá dos nazistas na Eslováquia, na Iugoslávia e na Áustria. E eu vou contar uma outra historinha aqui em 1 minuto, porque diz respeito à minha família. A divisão Galícia foi responsável por um dos maiores crimes de guerra que aconteceram numa cidade polonesa, que quando começa a Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha invade a União Soviética, essa cidade estava em território ucraniano. Essa cidade se chama Ruta Piniaka. Essa cidade, em 28 de fevereiro de 1944, foi destruída pela divisão Galícia. 1000 civis foram mortos. Desses 1000 civis, Bielinski, 20 eram judeus. Um desses judeus mortos pela divisão Galícia era minha tia-avó. A divisão Galícia foi responsável. Agora eu quero ver quem é que vai dar carteirada de guerra em quem. Vai, Bielinski. Cadê sua carteirada de guerra? Aí, ó. Sabe, por matar judeus. A divisão Galícia foi responsável por matar civis. A divisão Galícia respondia à máquina de extermínio do nazismo. A divisão Galícia era uma máquina de matar a serviço de Hitler. Isso é a divisão Galícia de acordo porque agora não vai ter como eu compensar o tempo. De acordo com investigações históricas realizadas tanto pelo Instituto Polonês de Memória Nacional quanto pela Ucrânia. Na minhas considerações finais, eu lerei para as pessoas a prova do que eu estou falando. Tá bom. Bielinski, 5 minutos, considerações finais do debate. Então vamos lá. Pessoal, minha conclusão do debate, tá? Fiquei muito chateado, decepcionado. Eu estudei perguntas sérias sobre o que pode ser feito pelo Brasil. Eu trouxe dados, eu trouxe números, eu trouxe investimento, eu trouxe realmente informação, né? Para concluir a verdade. E esse é o grande problema da direita, né? Esse apego que a gente tem à verdade. Esse apego que, infelizmente, é o que ao mesmo tempo faz com que a nossa verdade seja reconhecida pelo povo, mas faz com que a esquerda tenha tanto poder de sedução. De muitos de vocês, jovens, estão aqui acompanhando. Eu vi o podcast Três Irmãos deixar de ser uma coisa para ser um podcast de meninos infantis de esquerda. Não tô falando de vocês, tô falando do público, né? E eu entendo o lado do podcast, é o que dá view, o que dá like. Hoje tem esse nicho, entendeu? Mas a primeira vez que eu vim aqui não era assim. Quando eu vim aqui, quando não era hypado, quando era só os fascistas que me assistiam e que falavam que eu era tudo de bom, eu amava. Né, as coisas mudaram. Eu vim para esse debate porque eu pensei, poxa, eu vou ter a oportunidade de fazer perguntas e respostas. Não é o que está acontecendo, vocês são testemunhas disso. Esses ataques históricos, né? Foi perseguido, o seu avô matou a minha tia-avó. Olha, eu tenho os mapas que o meu avô desenhou à mão dos lugares que ele marchou. Eu conheço a história da vida do meu avô. Eu sei o nome do general dele, que não tá na sua lista, porque você não sabe, entendeu? E o que isso muda o fato dele ser nazista?
Eu conheço... Ah, eu sei quem era o colega de trabalho, ó. Parabéns. O Breno vai trazer aqui uma série de informações fantasiosas, mas ele não leu o outro lado, ele só leu o lado que interessa pra ele, né? Eu li um livro de 600 páginas pra conhecer a história da divisão Galishin. Eu conheço a história da divisão Galishin pelo lado ucraniano, o lado que precisava de independência da União Soviética, que já tinha matado milhões de ucranianos de fome, tá? Ele não vai te falar sobre isso, ele não vai dizer a verdade. Ele vai contar uma história que ele inventou, ele vai contar uma história que faz sentido, ele vai botar na conta dos outros pra tentar simplesmente me desclassificar aqui, né? Dizer assim, ele é nazista, ele é isso, ele é aquilo. O que o meu avô fez é o que o meu avô fez. Vocês têm que me julgar pelo que eu faço, pelo meu trabalho, pela minha formação. Eu tenho 38 anos de idade, né? Eu estudei no colégio militar, eu servi a minha pátria no colégio militar, eu fui soldado do exército, eu sou delegado de polícia, eu sou deputado federal, eu sou professor. Eu trabalho muito pra caramba. Eu me dedico de verdade. Se você acha que não consegue passar em um concurso público, olha lá, ele conseguiu ser delegado, então você consegue também, sabe? Quando eu tomei os tiros e fui vítima de tentativa de homicídio, eu sei que eu tô aqui, vivo, hoje. Eu sei que é porque nosso Senhor Jesus Cristo atendeu as orações das pessoas que tomaram conhecimento que eu fui vítima e que rezaram por mim e pela minha vida e me colocaram de pé pra servir e eu vi o que é a vida. Eu fico muito triste com a qualidade desse debate. Eu esperava muito mais. O Breno tem idade pra ser meu pai. Eu esperava muito mais dele. Um jornalista, leitor, uma pessoa capacitada. Infelizmente, é só isso que vocês vão ter. Vocês vão ter um discurso aqui pra falar mal do Paulo Bilinski, pra desqualificar ele. Mas o debate mesmo não aconteceu. As perguntas não foram respondidas. Aquilo que poderia ter sido não foi. E é triste. Porque esse tipo de coisa eu já enfrento todo dia. Oi, tô triste. Na Câmara. Eu abri falando isso. Eu queria debate. Eu queria construção. Eu encontrei... Mas aí, meu filho, você pega outro facho igual você e fica debatendo. Aí vocês ficam falando pormenores da vida, né? Você encontra isso na Câmara também, porque você é um cara deplorável. E discurso. Discurso por discurso, meu irmão. Meu ouvido não é pinico. Eu não sou obrigado a ouvir. Só o nosso, então, né? Fica por isso. Infelizmente, saímos daqui dessa forma. Nós, preocupados com a proposta, com o debate. Para aquilo que eu fui convidado. Saímos daqui sem nada. Com um discurso unilateral, velho, com cheiro de mofo. Essa é a verdade. Muito obrigado. Ô, Bilinski, só pra deixar claro uma coisa aqui também. A gente marcou esse debate tem algumas semanas, né? Porra, até um mês? Mais de um mês, né? Hoje a gente bateu uma audiência de 12 mil pessoas. Foi tempo suficiente para vocês divulgarem nas redes sociais, chamar a audiência de vocês, né? Você foi um deputado eleito aqui em São Paulo com mais de 70 mil votos. Você tem uma base eleitoral, né? E o tempo pro debate é isso, é para chamar a audiência. A gente tem um chat hoje que não tem moderador, né? A gente é a favor da pessoa falar o que quiser e comentar o que quiser. Assim, esquerda, é comunista, não sei o quê. Cara, principalmente nos debates. Não é nada contra vocês. Eu falei, pô, a gente é amigo desde... Como é que é o nome? Araguari. Você falou que acreditou na gente antes de todo mundo. Foi o primeiro podcast que eu consumi bebida alcoólica ao vivo. Vocês lembram disso? Foi. A primeira vez. Ainda bem que você é um cara grande, senão você correu o risco dele te pegar pela nuca, hein, pô. Não, olha que comentário idiota, cara. Vamos lá. Bora lá. Ó, eu agradeço, de verdade, de coração. Mas eu vou ser sincero com vocês, entendeu? Meu ouvido não é pinico, cara. Tendo em vista o que aconteceu... Acabou o tempo dele? Assim... Deixa eu só... É ruim, é chato. Entendeu? Não era essa a proposta, não foi pra isso que eu vim, não foi esse o convite. Mas você vai ter mais uns 30 segundos aí, Breno. Não, relaxa. Pra mim acabou. Tá fora do seu tempo. Tá. Vamos lá? O seu problema, Bilinski, é que você mente muito. Mente muito. E a mentira atrapalha o debate. E eu não vou ter meu tempo. Não, eu não vou ficar sendo agredido dessa forma, eu não agredi nenhuma vez, cara. Você não agrediu nenhuma vez. Não. Mas você é cínico, né? Não. É cínico. Tem coisa que a gente aprende no parlamento, entra a ser cínico. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Encerrou, foi muito bacana. Eu tenho meu tempo. Bora. Tá bom, falei o que você quiser. Beleza? Valeu. Obrigado. Descontrolado demais! É demonstrativo da deselegância. É assim que funciona a extrema-direita, pessoal. A extrema-direita é assim mesmo. Eles vão embora quando se sentem pegos na mentira. Essa é a característica da extrema-direita. Eu agora posso exercer meu tempo? Sim. Sim. É muito importante, pessoal, mesmo tendo o Bilinski se retirado como se retirou, é muito importante para o debate político atual entendermos alguém que se identifica e entendermos as consequências de quando alguém se identifica com uma divisão nazista. A divisão Galishin foi uma divisão nazista. Eu aqui em nenhum momento coloquei em questão sobre o que fez ou deixou de fazer o avô ou o bisavô dele. Não é disso que se trata. Se trata da mentira que Bilinski, mais uma mentira de Bilinski, mas a mentira que ele contou
quando respondeu a um interlocutor na Rede X, dizendo que a Galician não era nazista. Isso é uma mentira. Tem uma larga comprovação histórica e os oficiais generais da divisão Galician nunca foram ucranianos. Sempre foram generais, ou austríacos ou alemães. A divisão Galician fazia parte das SS, a tropa mais brutal e sanguinária de Adolf Hitler. Ele ter orgulho da divisão Galician e ele mentir sobre a divisão Galician diz muito a respeito das concepções políticas que Belinsky defende. Eu não estou aqui discutindo o que fez o avô dele. Ele não é responsável pelo que o avô fez ou deixou de fazer. Mas ele é responsável quando ele defende a divisão Galician, quando ele mente sobre a divisão Galician não ser nazista, quando ele mente sobre a divisão Galician, quando ele diz que a divisão Galician foi liderada por generais ucranianos, o que é uma mentira. Basta procurar em qualquer livro histórico. E eu aqui aproveito o tempo que me resta para comprovar o que eu disse na minha intervenção anterior. O massacre de Ruta Piniaka. Ruta Piniaka, Rodrigo, foi uma cidadezinha que era polonesa. Quando em 1939 houve a repartição da Polônia entre a União Soviética e a Alemanha, Ruta Piniaka passou a ser ucraniana. Ruta Piniaka já nem existe mais, era um povoado. Os nazistas, quando invadem a União Soviética em 1941, eles invadem pela Bielorrússia e pela Ucrânia. E a divisão Galician é constituída em 1943. E entre as barbaridades realizadas pela divisão Galician está o massacre de Ruta Piniaka. Eu vou ler, esse massacre ocorreu, como eu já disse, em 28 de fevereiro de 1944. Eu vou ler aqui uma breve informação de onde pode ser comprovada essa história que eu aqui estou trazendo a público. Uma investigação de 2003 do Instituto Polonês de Memória Nacional e uma investigação de 2005 do Instituto de História da Academia de Ciências da Ucrânia concluíram que a divisão Galícia da SS realizou um massacre de civis. Elas divergem, o Instituto Polonês e o Instituto Ucraniano, quanto à escala e quanto à repartição de responsabilidades entre os ucranianos e seus comandantes alemães. Segundo o Instituto Polonês de Memória Nacional, entre 700 e 1.500 pessoas foram mortas, incluindo cerca de 1.000 moradores de Ruta Piniaka, além de pessoas de vilarejos vizinhos que haviam buscado refúgio na aldeia. A ação foi cometida pelo 4º Regimento Voluntário da Divisão Galician das SS e pela 14ª Divisão de Granadeiros Waffen-SS Galician, exatamente onde combateu o avô de Belinsky, de quem ele tanto se orgulha. Testemunhas polonesas declararam que as ordens foram dadas por oficiais alemães. De acordo com relatos de testemunhas polonesas e publicações acadêmicas, policiais nazistas alemães estavam acompanhados por uma unidade paramilitar de nacionalistas ucranianos sob o comando de Vladimir Zenarzievsky, incluindo membros do Exército Nacional Ucraniano. Entre os mortos de Ruta Piniaka, Rodrigo e Robertinho, estava uma das minhas tias-avós. Fazia parte do grupo de 20 judeus mortos pela divisão Galícia. Isso diz muito a respeito de quem é Belinsky, ao defender a divisão Galician e mentir a seu respeito. Bom, agradecer a audiência que contou aqui. Valeu, galera. Vazia, Se né? inscreve no canal aí, dá like. Não é fácil fazer esses debates, viu? É tenso pra caramba. Vocês que pedem, né? Não é fácil ganhar milhões de reais sentado numa cadeira vendo 2 adultos se degladiarem. Não é fácil. Assim como também não é fácil ficar assistindo vocês aqui sem vocês deixarem o like. Olha esse gancho aí. Por favor, dá uma força pra irmã. Falou, gente. Pela insalubridade. Fui.